Divisores de um número natural. A gente viu os múltiplos, vamos ver os divisores. Henrique quer acomodar seus 24 jogos em uma estante. Quantas prateleiras serão necessárias para acomodá-los, de modo que fique sempre a mesma quantidade de jogos em cada prateleira, tá? Para responder a essa pergunta, vamos pensar em quantidades de prateleiras e ver quantos jogos ficariam em cada uma. Então, em outras palavras, ele está perguntando assim, ó, de quantas formas diferentes eu posso distribuir 24 jogos. Tá? Eu posso distribuir, por exemplo, é bem fácil a gente pensar nisso, ó, em distribuição. Eu posso distribuir 24 de 2 em 2? Sim. Se eu pensar em duas prateleiras, eu consigo colocar 12 numa prateleira, 12 na outra. Eu consigo distribuir 24 de 2 em duas prateleiras. Fala aí, Rafael. Teria que ser um número par de prateleiras? Não necessariamente, tá? Pensa comigo, eu consigo distribuir 24 em duas prateleiras exatamente? Sim, 24 é um múltiplo de 2, né? Então eu consigo distribuir 24 por 2, é um número par, tá tranquilo. Mas será que eu conseguiria distribuir 24 em 3 prateleiras exatamente? Sim, também, 3 é um número ímpar. Tá, ó, eu consigo colocar 8, 8 e 8, ok? 3 vezes 8 dá 24. Então, eu consigo distribuir 24 de duas em duas prateleiras, em 3 prateleiras. Olha só que coisa interessante também que a gente consegue responder. Eu consigo distribuir 24 em uma prateleira, é uma forma de distribuir em uma prateleira, e o número 1 é ímpar. Eu consigo distribuir também, quer ver, ó, uma forma trivial de distribuição, distribuir 24 jogos em 24 prateleiras. Eu coloco um jogo em cada prateleira. Né? E o contrário, pensar no simétrico, né? no divisor simétrico seria, eu consigo uma prateleira para botar os 24 jogos. Tá? Eu consigo distribuir 24 jogos exatamente em 4 prateleiras? Sim, eu boto 6 em cada. E também consigo distribuir em 6 prateleiras, é só colocar 4 em cada. Em 5 prateleiras eu não consigo distribuir 24 jogos exatamente. Não consigo exatamente. Certo? Em 5 jogos não, vai restar. Né? Resta. Então tá, ó. Mas em 6 prateleiras sim, tá? E olha só, outra coisa interessante, ó. Vou abrir aqui para vocês, ó. Pensando em 24 jogos, tá? Olha só a técnica que a gente tem. Eu consigo distribuir 24 em uma prateleira? Sim, tá? Se eu distribuir 24 em uma prateleira, vai dar quantos jogos por prateleira? 24 jogos por prateleira. Tá? Em outras palavras, 24 distribuído de 1 em 1 dá 24. Tá? Eu consigo distribuir 24 jogos em 24, agora eu posso pensar por esse aqui, ó. Eu consigo distribuir 24 jogos em 24 prateleiras? Sim, eu consigo. Vai dar um jogo por prateleira. Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, encontrando esses divisores, esses pares de divisores, uma hora eu uso a quantidade de prateleiras aqui e a quantidade de jogos aqui, outra hora eu uso a quantidade de jogos aqui e a quantidade de prateleiras aqui. Eu posso distribuir 24 jogos em duas prateleiras? Sim, 24 jogos em duas prateleiras vai me dar 12 jogos por prateleira. Eu consigo distribuir 24 jogos em 12 prateleiras? Sim, vai me dar 2 jogos por prateleira. E por 3 prateleiras? 24 jogos em 3 prateleiras, 8 prateleiras. E 24 jogos em 8 prateleiras, 3 jogos.
né? 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. Eu consigo distribuir em 4? Sim, 24 jogos em 4 prateleiras dá 6 jogos. 24 jogos em 6 prateleiras dá 4 jogos por prateleiras. Eu consigo distribuir 24 em 5 prateleiras? Não, não consigo. Resta, não dá exatamente. Eu consigo distribuir 24 em 6 prateleiras? Sim, eu já distribuí, está aqui, ó. Depois da distribuição de 6. Então aqui, quando eu fecho aqui assim, ó, eu testei o 5, não deu, o 6 já está aqui. Quando eu fechei aqui, ó, eu vi todas as formas de distribuir 24 jogos. Uma prateleira, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ou 24 prateleiras. Quantos jogos vai dar por prateleira? 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Tá? Parece uma tabuada. Tá? 8 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O dobro aqui, né? Porque tu sempre vai encontrando aos pares. Isso aqui é as formas de distribuir 24. Tu tem as formas de tu distribuir um número, tu encontra sempre aos pares. Então, uma primeira ideia assim, ó. O 6 também dá, ó. Sim, 6. 24 dividido por 6 dá 4. Tá? Então, uma ideia assim, ó, inicial, que a gente já pode inserir essa ideia inicial, é que os divisores, as formas de distribuir os números, tu encontra sempre aos pares, tu obtém os divisores. Então, são 8 formas diferentes de distribuir, 8 formas diferentes de distribuir o 24, exatamente. 8 formas diferentes. Mas daí tu pode parar e pensar assim, ó, quer dizer, um número de divisores de um outro número, ou seja, as formas de distribuir um número é sempre par? A princípio tu pensa, sim, claro, vou encontrar sempre pares, então a quantidade tem que ser sempre par, mas pensa que existem números tipo 36, ó, se fosse 36 jogos, tá? Olha só, eu posso distribuir de 1 em 1 e de 36 em 36. 36 dá para distribuir por 2, dá 18. 36 por 18 dá 2. Tá bem? Vai acompanhando. Dá para distribuir de 3 em 3? Sim, dá 12, né? Ó. E 36 por 12 dá 3. Dá para distribuir de 4 em 4? Sim, dá 9. E 36 por 9 dá 4. Dá para distribuir 36 de 5 em 5? Não dá. Mas dá para distribuir 36 de 6 em 6? Sim, dá. Então eu estou encontrando pares aqui, ó, só que quando eu distribuo por 6, 36 por 6, a resposta dá o próprio 6. Então eu não vou botar 6 aqui e 6 aqui para contar a forma de distribuir novamente, certo? Então 36 eu consigo distribuir de 1 em 1, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, de 6 em 6, de 9 em 9, 12 em 12, 18 em 18 e 36 em 36. Então isso aqui é uma quantidade ímpar de formas de distribuir, porque justamente, né, 6 vezes 6 dá esse número 36. Quando tu divide 36 por 6, dá ele mesmo, né? Dá o próprio 6. Então, daí tu não vai repetir para contar outro divisor, outra forma, né? Tu repete ele aqui. Quando isso acontece, significa que um número multiplicado por ele mesmo dá esse número de distribuição. Em outras palavras, um número que é um quadrado perfeito, um número que pode ser expresso como um quadrado de um natural, né? Um natural que pode ser expresso como um quadrado de um outro natural é chamado de quadrado perfeito, como a gente já viu, e quadrados perfeitos vai ter quantidade ímpar de formas de distribuir. Já um número que não é um quadrado perfeito
vai ter uma quantidade par de formas de distribuição. Mas um quadrado perfeito, tipo 49, tem uma quantidade ímpar de distribuição. O 81, que é um quadrado perfeito, tem uma quantidade ímpar de distribuição. E assim por diante. Então, os divisores nos dá essa ideia, tá? E encontrar múltiplos, tu vai até o infinito. Tu vai até o infinito encontrando múltiplos. Agora, os divisores, além de tu encontrar os pares, tu encontra o primeiro divisor, tu encontra o último, o segundo penúltimo, terceiro antepenúltimo, até tu se encontrar no meio aqui, ó. O 4, depois vem o 6. Isso é legal nos divisores, porque tu começa a encontrando o primeiro e o último e vem chegando até o meio aqui, ó. Depois que tu encontra o divisor do outro lado, tu não precisa continuar procurando, porque daí já estão todos os teus divisores ali, certo? Então essas são as formas de distribuir 24. E olha ali o que ele fala ali, ó. Para responder esta pergunta, vamos pensar em quantidades de prateleiras e ver quantos jogos ficariam em cada uma. Uma prateleira, 24 jogos. Duas prateleiras, 12 jogos. Acompanhando o teu texto, tu vê esse esquema que a gente fez aqui, ó. 3 prateleiras, 8 jogos. 4 prateleiras, 6 jogos. 5 prateleiras não dá, tá? Mas 6 prateleiras, 4 jogos. 8 prateleiras, 7 prateleiras não dá, mas 8 dá, certo? 8 prateleiras, depois ele botou um quadro ali, né, que diz o número de prateleiras e o número de jogos, né? Ó, a gente está ali, ó, em 8 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na tabela, na sexta linha ali, ó, a gente está, ó, 8 prateleiras, 3 jogos. Depois, 12 prateleiras, 2 jogos. E por último, 24 prateleiras, 1 jogo. São todas as formas de distribuição. Dizemos que os números 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 são os divisores naturais de 24. É o que distribui 24 exatamente. Pois ao dividirmos 24 por qualquer um desses números, obtemos uma divisão exata. Então, o conjunto dos divisores naturais de 24 é esta. E daí a gente coloca na ordem. A gente escreve desta forma os divisores de 24. Então, D24 é o nome do conjunto. Tem um áudio que está aberto aí, eu vou pedir para que feche, a não ser que tenha uma pergunta para fazer. Aí pode fazer. Não? Então tá, os divisores de 24, então, na ordem, são esses, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Certo? Esses são os divisores de 24. E lembra, depois que tu encontra o divisor do outro lado aqui, ó, tu não precisa encontrar mais divisores. Não há necessidade de tu verificar se 7 divide o 24, por exemplo. Ó. Depois que tu verificou, 4 divide o 24, dá 6. 5 não divide o 24. Depois do 5 vem o 6. Está aqui, tu encontrou todos os divisores. Por que tu não vai verificar que 7... né, que 9, que 10 divide o 24. Por que tu não vai verificar? Porque se tivesse se o 7 fosse um divisor de 24, quer dizer que existiria um número entre 4 e 6 que 24 dividido por esse número daria 7. Né? Teria que ter um outro número aqui, para se fazer um par. O par do 7. Então, por isso que quando tu fecha os menores divisores, tu já fechou os maiores. Tá? E esse conceito é importante. Ele vai ser importante para a gente entender justamente números primos, por exemplo.
Quando é que a gente tem número primo, quando é que a gente não tem, tá? Então, essa ideia que eu estou passando para vocês é uma ideia importante para a gente ver o critério de parada, de busca de números primos, por exemplo, tá? Pode confiar que é importante isso. Então, os divisores de um número tu encontra aos pares. Observação. Considerando outros números, verificamos que o número 5, por exemplo, na outra página, tá? Na página 34. Vou apagar isso aqui. Opa, vou deixar aqui aberto. Considerando outros números, verificamos que o número 5, por exemplo, não é divisor de 24, pois a divisão de 24 por 5 não é exata, a gente já sabia disso. Também podemos dizer que 24 não é divisível por 5. Observe alguns outros números que não são divisores de 24, tá? Opa, tá. Olha o que ele colocou aqui, ó. O 7 nem precisava verificar, certo? Porque senão teria um primeiro menor que resultaria em 7. 24 dividido por 7 é 3 vezes, que dá 21 e resta 3. 24 dividido por 9, 2 vezes 9, 18, resta 6. Não precisa, a gente nem precisa verificar, mas verificando, né, a gente vê que não dá exato. Ó, 24, o 11 também não divide, porque 2 vezes 11 dá 22 e a diferença então é o que resta aqui, ó, 2 de resto, certo? Mas quando a gente fecha o ciclo ali, encontra os divisores no meio, a gente já nem precisa procurar esses outros divisores, porque se 7 fosse divisor de 24, existiria alguém dos divisores menores da coluna da esquerda ali, que dividido por 24 daria 7. Então 7 não entra na jogada. Observe que a quantidade de divisores de um número natural é finita. Tem uma quantidade determinada. Tá? A quantidade de divisores de um número natural é finita. Os divisores também são os fatores naturais desse número, os pares, né, desses divisores são os fatores do número. Tá? É como tu compõe um número. É isso que ele quer dizer aqui, né? Os divisores também são os fatores naturais desse número. Daí tem que cuidar, né? São aqueles pares, né? O 1 e 24 são fatores, o 2 e o 12, por exemplo, são fatores, são fatores que compõem o número, certo? Exemplo, o número 12 tem como divisores os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? Olha só, o 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 4 também dá 12. Aqui nós temos os pares, os fatores que compõem o 12. Né? Os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os fatores de 12. Né? Ou seja, podemos escrever o 12 como a forma trivial de escrever o 12. É essa aqui, ó, a mais fácil. Como é que tu escreve o 12 em fatores? Pega os divisores triviais, certo? O 1 e o 12. 1 vezes 12 dá 12. Né? Se eu te peço assim, ó, quer ver, ó, para tu entender o que eu estou falando. Se eu te peço um divisor de um número. Pega o número 473, me dá qualquer divisor de um número e tu não quer pensar muito, então tu vai responder o trivial, porque o número 1 divide qualquer número, certo? Daí tu vai dizer, um divisor de 473 é o número 1. Né? Outro divisor trivial, o próprio número, um número divide ele mesmo, né?
Não sendo o zero, né? O zero não pode ser divisor. Mas se tu quiser me dar outro divisor trivial de um número, tu pega o próprio número como divisor, lembra? O 24 dá para dividir por 1 e o 24 dá para dividir por 24. 1 e 24 são divisores de 24. Se eu te peço divisores de 568, o 1 é divisor e o 568. Depois os outros a gente pode ver, mas os triviais é o 1 e o próprio número. Então, o número 12, olha só. O número 12, a gente pode ver aqui quem são os divisores de 12. Primeiro os triviais, ó. 1 e o 12, os pares, os fatores do 12 aqui, os pares de fatores do 12. O 1 e o 12 é o trivial. Se multiplicar 1 por 12, dá 12. 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 12 dá 1. Agora, os não triviais, que são os divisores próprios de 12, olha só. O 2, tá? 12 dividido por 2 dá 6. 12 por 6 dá 2. Esses dois divisores aqui, ó, eles não são os triviais. A gente vai chamar eles de divisores próprios do 12. 2 e 6 são divisores de 12. 2 vezes 6 dá 12. Mas eles são divisores próprios. Os triviais é o 1 e o 12. Desta forma, a gente pode escrever o 12 de forma trivial, 1 vezes 12. A gente pode escrever o 12 de forma não trivial, 2 vezes 6, por exemplo. O 3 também divide o 12? Sim, 12 dividido por 3 dá 4, assim como 12 por 4 dá 3, né? Então, o 12 eu também posso escrever desta forma, 3 vezes 4, de forma não trivial. Depois do 3, quem é o próximo número que eu tenho que testar como divisor? O 4, que já está aqui, ó. Então, eu fechei todos os divisores do 12 e as formas de compor o 12, tem 3 formas diferentes, sem contar a ordem, né? Mas 3 formas diferentes de compor o 12. A forma trivial, 1 vezes 12, e a forma através dos seus divisores próprios, 2 vezes 6 ou 3 vezes 4. Para ser mais fácil o quê? Tá? Então, vamos escrever isso, apontar isso aqui, ó, que essa linguagem eu vou utilizar bastante, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Tá? Essa aqui, ó, é a nossa forma trivial. Tá? Essa aí vai ser a nossa forma trivial de representar o 12, através dos seus divisores triviais. Ah, tá, exato. Te entendi agora, Rafa. Entendi. Tá? Depois as outras formas não são triviais, são através dos seus divisores próprios. Todo número possui divisor trivial, porque o 1 sempre divide, certo? Então, todo número possui divisor trivial. Isso é importante. Todo número possui pelo menos um 1 que divide, certo? O próprio 1 possui o número. O próprio 1 possui apenas um divisor trivial. Todo número maior que 1 possui no mínimo 2 divisores triviais, ou 1 e ele mesmo. Tá? Todo número maior que 1 possui mais do que 1, possui 2 divisores triviais. Só o 1 que possui apenas um divisor trivial. A gente está falando de números naturais, né? Então, tem número que possui divisor próprio, tem número que não possui divisor próprio. O 1, por exemplo, não possui divisor próprio, né? Os divisores de 1 é só o 1, não tem divisor próprio, só divisor trivial. Tem números, todo número possui divisor trivial, mas nem todo número possui divisor próprio. O 1, por exemplo, não possui divisor próprio. Olha só que coisa louca!
O 2, será que possui divisor próprio? O 2? Vamos ver os divisores de 2. Primeiro os triviais, o 1 e o próprio 2. Depois do 1 vem o 2, terminei aqui todos os divisores de 2. Esses aqui são os triviais. O 2 não possui divisor trivial. Tá? O 4, será que possui divisor próprio? Vamos ver? Primeiro os triviais, o 1 e o 4. O 2 divide o 4? Sim. O 4 dividido por 2 dá o próprio 2. Ó, o 2 é um divisor próprio do 4. Tá? Porque os triviais do 4 é o 1 e o 4. Mas o 2 é um divisor próprio. O 4 possui divisor próprio. O 2 não possui divisor próprio. O 3, será que o 3 possui divisor próprio? Que louco, né? Sim, o 3, quem é o divisor próprio do 3? O 1 e o 3. O 1 e o 3 são triviais do 3. Quem é o próprio? 2 divide o 3? Não. Depois do 2 vem o 3. Olha só, o 3 só possui divisores triviais. E é importante saber que o 3 só possui divisores triviais para poder decompor o 3, né? A única forma que eu consigo decompor o 3 é 1 vezes 3. Né? O 12 tinha 3 formas diferentes para decompor o 12, né? 3 formas, 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. O 2 só tem uma forma de decompor, a forma trivial, o 3 só a forma trivial, o 4 tem 2 formas, a forma trivial e 2 vezes 2. Dá para decompor o 4, certo? Então é importante saber quando o número tem somente a forma trivial, tá? de expressão, de decomposição, porque quando ele possui só a forma trivial de decomposição, a gente vai dizer que ele é irredutível, não tem como reduzir, né? Olha só, o 12 eu tenho como reduzir, ó, 3 vezes 4, ou o 12 é a mesma, eu posso reduzir como 2 vezes o 6, mas o 2, ele é irredutível, só posso escrever ele na forma trivial, não tem como reduzir ele de outras formas. Pode, Marcele. Tá? Bom, vamos continuar então. No texto. Outra maneira de encontrarmos todos os divisores de um número é fazer todas as representações retangulares desse número e em seguida utilizarmos as medidas dos lados desses retângulos para compor o conjunto dos divisores do número. Gente, para encontrarmos os divisores de 36, pega 36, que barbaridade, pega 36 quadradinhos desses, tá? Ó, os azuis aqui, 36 quadradinhos. Então, a gente vai tentar distribuir de 2 quadradinhos por 18 quadradinhos. Aqui em cima. 2 vezes de 18 dá 36 quadradinhos. Tá? Então, ó, 1 vezes 36, 36 quadradinhos. 2 vezes de 18 também vai dar 36 quadradinhos. Eu consigo colocar em 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Sim, 4 vezes de 9 dá 36 quadradinhos. 3 vezes de 12 quadradinhos, 36. E a forma 6 vezes 6, né? Ó, 6 quadradinhos por 6 quadradinhos, 36 quadradinhos. Logo, claro que é muito mais fácil, né? A gente já trabalha com tabuado.
a gente já trabalha com tabuada, seria muito demorado a gente ver os divisores de um número através dessa forma. O que ele está propondo aqui, ó, é que tu pode enxergar as formas de distribuir para decompor, né? Isso aqui é importante. Eu ri assim, mas é importante, né? É importante porque por trás disso está a ideia diária de ocupação. É importante, tá? Para decompor. E tem outras coisas que estão por trás disso, por exemplo, falar sobre figuras que se aproximam de uma certa regularidade, tá? As figuras que se aproximam de uma certa regularidade, números iguais aqui assim, ó, a gente está falando no caso de área, quadrado perfeito, tá? Essas figuras que se aproximam de uma certa regularidade, elas economizam material. Pensa só comigo, ó. Pensa que tu vai botar uma fita no entorno disso aqui, ó. Quantos quadradinhos tu tem aqui? Tu tem 36 quadradinhos, e se tu precisar de uma fita para contornar, por exemplo, esses 36 quadradinhos, tu vai precisar de 36 aqui, um aqui e 36 aqui, ó. Então, 36, vamos pensar que é centímetros, tá? 36 centímetros aqui, 36 centímetros aqui, dá 72 centímetros, 73, 74 centímetros para embrulhar esses 36 quadradinhos. Tu vai precisar de 74 centímetros para contornar. É uma fita, pensa que é um presente, certo? Se tu coloca esses quadradinhos aqui como se fossem presentes, é um presente para tu embrulhar, e o teu embrulho vai ser só, na verdade, uma fita no entorno, tu vai precisar de uma fita de 74 centímetros para embrulhar esses aqui. Agora, se tu pega esses 36 quadradinhos e coloca nesse formato aqui, ó, pensa comigo, ó, tem 18 aqui, centímetros aqui, 18 centímetros aqui embaixo, 36, 18 mais 18, 36, 36 mais 2, 38, tá? E 38 mais 2, 40. Aqui tu precisa de 74 centímetros de fita para embrulhar. Aqui tu vai precisar de 40 centímetros para embrulhar, certo? Vamos ver isso aqui, ó. O que é se aproximar da regularidade? Quando esse número daqui, ó, se aproxima desse número aqui, ó.